culto bem abençoado. Venha e esteja presente. Gênesis capítulo 21, versículos 6 e 7. O tema da nossa mensagem nesta noite é o poder da oração em meio aos conflitos da vida. Todos nós enfrentamos conflitos. Todos nós enfrentamos problemas. Só que pela palavra de Deus entendemos que a família é o lugar que Deus criou para que nós possamos viver. Deus não criou ninguém para viver solitariamente. Deus não nos criou para vivermos isolados, vivendo em si, para si e por si, mas fomos criados para andarmos juntos. Salomão disse: melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro o ajuda a levantar. Todavia, às vezes, diante dos conflitos familiares, nós perdemos um pouco o rumo, o prumo, a direção. Quando nós olhamos casamentos sendo desfeitos, filhos se voltando contra os pais, pais distantes dos seus filhos, meio que dá um frio na barriga em relação à família. Meio que a gente pensa: para que casar? Casamento traz tanto desgaste, casamento traz tanto conflito. Mas eu quero lhe dizer que é preferível o conflito num casamento marcado pelo amor do que o conflito da vida solitária. De um jeito ou de outro, eu e você enfrentaremos conflitos. Quantas pessoas estão vivendo em conflitos consigo mesmas, angustiadas, aflitas, solitárias. Mas somos sabedores também que mesmo estando com outras pessoas, enfrentaremos conflitos. E isso não é novidade alguma. E lidar com os conflitos é uma necessidade urgente para nós. Se nós não aprendermos a lidar com os conflitos, nós ficaremos aquém. E entendemos que, por causa do pecado original de Adão e Eva, o conflito virá. A nossa alma é uma alma doente. O nosso corpo, a nossa carne, ela é dada ao pecado. Ela tem vontade de fazer aquilo que a gente sabe que não deve. E nós temos que aprender a administrar esses conflitos em nós, quando Paulo diz em Romanos 7, aquilo que eu quero eu não faço, e aquilo que eu não quero eu acabo fazendo. Precisamos aprender a lidar com os conflitos no trabalho, principalmente quando trabalhamos em equipe. Precisamos aprender a lidar com os conflitos no esporte. Basta falar de futebol, pode ser a pessoa mais amena, mais tranquila do mundo, vai para o futebol, dá um carrinho no outro, dá uma discussão de uma hora para outra, sim ou não, gente? Os conflitos são inevitáveis. O conflito no casamento, um casamento sem conflito, tem alguma coisa errada. O conflito faz parte. Eu não estou dizendo que nós vamos viver em meio ao conflito, mas os conflitos virão e irão. Os conflitos nos relacionamentos familiares, entre pais e filhos, entre irmãos, e há tantos outros conflitos que precisamos administrar em nossas vidas. E como superar esses conflitos? Hoje à tarde, quando eu meditava nesse texto e refletia nessa mensagem que eu estou compartilhando com a igreja, eu gerei uma conta na minha mente, acredito eu, vinda do Espírito. Conflito mais oração é igual a milagre. Conflito mais oração é igual a milagre. E na mesma hora eu pensei e refleti ali com Deus, mas nem sempre, quando eu estou em meio a um conflito e oro a Ti, você me responde positivamente. E na mesma hora me veio a resposta: sempre será um milagre, porque ou Deus trará a resposta como sim, ou Deus nos dará uma paz que excede todo entendimento. Não, você não me entendeu. Eu disse que nós podemos estar no olho do furacão, podemos estar diante do maior conflito das nossas vidas. Se nós orarmos, Deus pode mover os céus e a terra e trazer à existência aquilo que estamos clamando. Ou Deus nos dá as condições de enfrentarmos o problema, de enfrentarmos o gigante, de estarmos no olho do furacão como Davi diante de Golias, e mesmo assim passar pelo furacão. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite. A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 21, versículos 6 e 7. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou:
Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Eu quero falar nesta noite sobre alguns milagres nesta família. Na família de Abraão, Sara, Isaque e Rebeca. Abraão e Sara casaram. Deus chamou Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis. Deus fez uma aliança com ele. E naquela aliança Deus disse para ele: Abraão, eu farei da sua descendência como a areia do mar e as estrelas do céu. Você terá uma descendência muito grande, incontável. Mas Abraão agora está com 100 anos. E Sara com 90 anos. E eles não tinham nem mesmo um filho. Que Deus é esse? Deus disse que daria a eles uma descendência numerosa, mas ele chega nesta idade sem nada. Mas eu quero lhes dizer que o primeiro milagre foi o nascimento de Isaque. Aqui nós estamos falando do nascimento de Isaque. Sara está falando: olha, Deus cumpriu a promessa dele na minha vida. Eu tenho um filho. Quem diria que Sara amamentaria? Quem diria que eu seria digna de ter um filho? E aqui eu abro um parênteses, porque naquela cultura uma mulher sem filhos era uma mulher amaldiçoada, era uma mulher envergonhada diante de toda a sociedade. Sara por 90 anos viveu diante da vergonha, logicamente 80, 70 anos, tirando a infância. Mas Deus vela pela palavra dele. Deus cumpre a palavra dele. Ela está falando: quem diria? Quem diria que Sara amamentaria um filho? Pois aqui está. Deus cumpriu a promessa dele na minha vida. E todos que ouvirem isso rirão, porque o nome Isaque significa riso, motivo de alegria. Eu quero lhe dizer nesta noite que a nossa casa precisa ser marcada pelos milagres de Deus. A nossa casa precisa ser marcada pelo riso de Deus. Sara está falando que todos aqueles que ouvissem ririam, se alegrariam, iriam jubilar juntamente com ela. Sara estava feliz, ela estava amamentando o seu pequenino que Deus lhe dera. Deus estava dando a ela motivo para sorrir. Talvez você chegou aqui nesta noite sem motivos para o riso. Talvez você chegou aqui nesta noite com a sua alma amargurada, ressequida, angustiada, sem perspectivas, diante de tamanha crise financeira que o nosso país vive há anos. Quantos estão desempregados? Quantos estão sem perspectivas? Quantos estão na luta? E no dia após dia, bate aquela angústia, aquela aflição. Mas eu quero lhe dizer que o mesmo Deus de Sara e Abraão é o mesmo Deus que eu e você estamos cultuando nesta noite. O mesmo Deus que deu a Sara motivo para rir é o mesmo Deus que fará nascer Isaques nas nossas vidas. Quantos estão me entendendo aqui nesta noite? Só que eu quero lhes dizer que Isaque só nasceu porque Abraão e Sara confiavam na mão de Deus, confiavam na promessa de Deus. Por mais que num dado momento eles entraram numa loucura e tentaram dar uma ajudinha para Deus, eles logo voltaram para o projeto que Deus tinha para eles: o nascimento de Isaque. O segundo milagre que eu destaco nesta noite é o milagre da provisão para o sacrifício. Estava Abraão e Sara felizes da vida, porque eles tinham agora um filho. O filho estava crescendo, mas acompanhe comigo no capítulo seguinte, capítulo 22. Nos versos 1 e 2 diz assim: depois dessas coisas,
Pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu lhe mostrarei. Tem alguma coisa errada. O filho da promessa, aquele que trouxe alegria e riso para Sara, agora é pedido por Deus para ser sacrificado. Abraão no momento disse: não posso fazer isso. Não, meu irmão. Se nós fôssemos dar seguimento à leitura, nós leríamos que Abraão imediatamente, acredito eu que com o coração sangrando, mas ao mesmo tempo com fé, ele se dispôs com seus servos e seu filho e subiu ao monte para sacrificá-lo a Deus. Aquele que antes fora símbolo da alegria, agora parece que tudo destoa. Que Deus é esse? Em muitos momentos da nossa vida, quando as coisas não estão bem, a gente é tentado a murmurar, a reclamar, a quem sabe fazer aquilo que a mulher de Jó disse para ele: amaldiçoa o seu Deus. Somos tentados inclusive a negarmos a existência de Deus em nossas vidas. Deus, cadê o Senhor que me abandonou, que não olha por mim? Mas é quando a gente olha para Abraão, a gente o vê como um adorador. Porque naquela época toda adoração era acompanhada de um sacrifício de animal. Hoje nós adoramos a Deus com as canções, adoramos a Deus com a nossa vida, adoramos a Deus com o nosso dia a dia. Mas no Antigo Testamento o sacrifício era extremamente importante no processo da adoração. Isaque, vendo tudo isso, presenciou o seu pai agindo em fé, o seu pai obedecendo a Deus. Isaque percebe que aquela adoração estava diferente, e ele pergunta para o pai: pai, nós temos tudo aqui, a lenha, tudo esquematizado, o altar, mas e o sacrifício? E no versículo 8 de Gênesis 22, Abraão responde para o seu filho: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Abraão creu no Senhor. Abraão confiou no Deus que ele servia. Abraão orou a Deus. Abraão descansou em Deus. Abraão não negou a Deus o seu tesouro mais precioso. Ali estava Abraão pronto para sacrificar o seu filho da promessa diante de Deus. Até que nos versículos 11 e 12, Deus disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Pais, eu quero lhes dizer que nas experiências de vocês, os seus filhos se tornarão verdadeiros adoradores. Quando o seu filho olha para você e vê em você alguém que confia em Deus, alguém que clama a Deus, alguém que dobra os joelhos diante de Deus, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde ele terá a mesma fome e a mesma sede por Deus. Quantos filhos são revoltados com a fé dos pais, porque há uma fé religiosa, eles vão à igreja, mas no dia a dia eles não vivem nada daquilo que ouvem, são grosseiros, brutos, sem educação, arrogantes, distantes, frios, apáticos. Que Deus é esse? Que legado que os pais têm deixado para os filhos? Eu quero lhes dizer que vocês estão escrevendo os capítulos da história que ficarão para a posteridade de vocês. Os seus filhos dirão: o meu pai fazia, a minha mãe fazia. Quando você ama a Deus,
como Abraão amou. Quando você serve a Deus como Abraão serviu. Quando você adora a Deus como Abraão adorou. O resultado não pode ser outro. É milagre em cima de milagre. Nós devemos ser modelos de vida na vida dos nossos filhos. Mas nós só seremos modelos se a base da nossa vida for a oração. A oração só terá poder na nossa casa, transformando-a em um lar de paz, se nós formos homens e mulheres que oram a Deus. O terceiro milagre nesta casa. Agora, Isaac vivenciou o milagre do seu nascimento, digamos assim. Ele vivenciou o milagre da provisão de Deus. Mas agora, ele vivencia o milagre do seu casamento. Sara tinha morrido. Abraão já estava velho. Ele fica preocupado em cuidar para que a posteridade dele fosse aquela que estaria apta para receber as promessas de Deus. E o casamento de Isaac com Rebeca foi fruto de oração. A Bíblia diz que Abraão, já velho, manda seu servo a Padã Arã, Eliezer, e fala para Eliezer, Eliezer, busque na casa de meu pai uma esposa para Isaac. Eliezer, conhecendo o Deus de Abraão e o Deus a quem ele servia, foi. Mas quando chegou lá, falou: meu Deus, eu não posso errar. Ele ora a Deus. Tudo isso está num capítulo adiante. Ele ora, ele clama, ele pede a Deus um sinal. A mulher que me der de beber e de boa vontade alimentar ou der água para os camelos, será esta a escolhida. E assim sendo, surge Rebeca, uma jovem formosa, que se aproxima da fonte, lhe dá água aos seus camelos, e assim sendo, se torna a esposa de Isaac. Rebeca foi aprovada, porque Abraão orou, Eliezer orou. Eu lhe pergunto, pai e mãe, você que reclama tanto dos seus filhos, você que reclama tanto do gênio, do temperamento, da personalidade, qual é o tempo que você tem investido em oração por eles? O que tem saído da sua boca para abençoar a sua casa? Abençoar os seus filhos? Abençoar a sua família? Abençoar a sua esposa? Abençoar o seu esposo? Isaac agora estava vivendo um milagre, porque o seu pai era um homem de oração, era um homem de fé, porque Eliezer era um homem de oração. As pessoas que convivem com você são pessoas de oração. Você tem no seu convívio pessoas que servem o mesmo Deus que você serve, que caminha na mesma visão que você caminha. Você tem influenciado as pessoas à sua volta. Você tem levado-as a experimentar esse poder deste Deus lindo que nós servimos. O quarto milagre foi o nascimento de Esaú e Jacó. Da mesma forma que Abraão e Sara tiveram dificuldades para ter um filho, Isaac com Rebeca agora também tinham dificuldades. E a Bíblia diz no capítulo 25, que ele orou por 20 anos para ter um filho. Não sei se você me entendeu. 20 anos para ter um filho. E a Bíblia diz que aos 60 anos, Rebeca ficou grávida de gêmeos. No verso 21 do capítulo 25 diz: Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. Aqui nós temos um marido que ora pela esposa.
Sem constrangimento algum, eu pergunto: maridos, quantos maridos aqui oram pela esposa? Levantem a mão, por favor. Obrigado. Rebeca tinha uma limitação. Isaac orava por ela. Ele não murmurava, ele não reclamava, ele não pensava em se divorciar. Detalhe, a Bíblia mostra ou deixa claro que eles tinham um relacionamento monogâmico. Em momento algum do livro de Gênesis nós veremos Isaac com concubina, com uma serva, com uma segunda esposa. Desde o início, Isaac amou Rebeca. Desde o início, Isaac devotou a Rebeca o seu amor. Quando ele teve que passar por irmão dela diante dos inimigos, a Bíblia diz que ele acariciava sua esposa. E nós homens, maridos, como nós temos sido? No verso 21, parte B, diz que o Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. E ela deu à luz a Esaú e a Jacó. Você pode dar um glória a Deus? Milagres que são resultados de oração. Em todos esses milagres, eles estavam diante de conflitos, dúvidas, medos, receios. Mas eles oraram ao Senhor. E por fim, eu quero falar sobre um último milagre, que foi o milagre da bonança em meio à escassez. No capítulo 26, nós vemos Isaac buscando ao Senhor, nos momentos de decisão e dificuldade que ele enfrentava. A Bíblia diz que houve fome em Canaã. Ao contrário do seu pai Abraão, ele não desceu ao Egito para buscar sustento. Deus disse para ele: permaneça aqui na terra de Abimeleque. E por incrível que pareça, Deus disse para ele: pode trabalhar a terra. Irmãos, a Bíblia diz no capítulo 26 que Isaac semeou em meio à aridez da terra. Não tinha chuva, não tinha sistema de irrigação, não tinha recurso algum. Isaac era um louco à luz dos homens. Isaac entrou em devaneio na visão humana, mas ele escolheu obedecer ao Deus que ele servia. Deus disse: fique aqui, semeie aqui. Ele não olhou para as condições do tempo, ele não olhou para a terra e a sua fraqueza, mas ele obedeceu ao Senhor. Ele havia buscado uma direção, e ele fez o que Deus lhe mandara fazer. Conflito mais oração é igual a milagre. No versículo 12 do capítulo 26, diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1. A cada semente frutificou 100. Você não me ouviu? A cada semente, 100. Porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Isaac aprendera com seu pai. Isaac aprendeu com Abraão. Isaac aprendeu com o pai, em meio aos conflitos, a buscar a Deus. A nossa casa só será uma casa de paz quando nós orarmos a Deus. Mas não é aquela oração rápida de 30 segundos. É a oração de dependência. É aquela oração que a gente chora quando tudo diz que não,
quando as portas se fecham, quando a gente não vê esperança alguma, e ao invés de recorrer ao cheque especial, ao cartão de crédito, ao empréstimo bancário, a gente dobra os joelhos e rasga o coração diante de Deus, dizendo: Senhor, Tu és a minha esperança, Tu és o meu socorro, Tu és a minha resposta e eu preciso de Ti. Sabe, amados, aquilo que Deus disse para Isaac, Isaac fez. Para onde Deus o mandasse ir, ele iria. O que Deus mandasse Isaac falar, Isaac falaria. Eu quero lhes dizer nesta noite que todas as nossas casas precisam de milagres, ou precisa de milagres. As nossas famílias precisam de milagres. As nossas famílias precisam da intervenção divina. Nós estamos na contramão do mundo. O mundo diz: você não precisa aguentar pressão, divorcie, separe. O mundo diz: passe os outros para trás. Você pode, dá um jeitinho. O mundo diz: recorra a qualquer meio, mas seja vencedor. Eu quero lhes dizer nesta noite que nós temos uma fonte insaciável. Nós temos uma fonte abundante chamada Jesus Cristo. Eu não estou lhe dizendo que Jesus fará tudo o que você pede. Eu não posso falar isso para você. Mas eu posso falar para você que Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lançai sobre mim o vosso jugo que é pesado, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu posso falar para vocês nesta noite que Ele é o nosso bom pastor, que quem passa por Ele encontra a vida eterna. Eu posso falar para vocês nesta noite Atos 16:31, que nos diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu posso dizer para vocês que Ele nos faz descansar em pastos verdejantes e leva-nos para junto das águas de descanso. Ele refrigera a nossa alma. Eu posso dizer para vocês que Ele é o Deus que faz acontecer. Ele é Jeová Jireh, o Deus que veio prover. O mesmo Deus que proveu o sacrifício para Abraão é o mesmo Deus que proveu o sacrifício para mim e para ti. O mesmo Deus que fez um milagre na vida de Abraão e Sara é o mesmo Deus que fez um milagre na vida de Isaac e Rebeca. É o mesmo Deus que fez a bênção, fez um milagre na vida de Esaú, que nós não muito pregamos sobre, e na vida de Jacó com a sua descendência. É este Deus. Nós não estamos aqui para falarmos de igreja, porque igreja não salva ninguém. Religião não muda a vida de ninguém. Mas nós estamos aqui para falarmos de um Deus de amor, de um Deus presente, de um Deus que não nos abandona, de um Deus que nos acompanha, de um Deus que vê o nosso conflito e que nos chama para que através da oração nós rasguemos o nosso coração diante dele. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário uma aliança. A Bíblia diz em Gênesis 12, que chamou Deus a Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E a Bíblia diz na sequência que Abraão, ouvindo a Deus, obedeceu. Hoje, Deus nos chama. No Evangelho de João, capítulo 1, a palavra de Deus nos diz que todo aquele que aceita Jesus Cristo, ele se torna filho de Deus. Filho de Deus. E como filho, nós passamos a ter direito às promessas de Deus. Da mesma forma que Abraão teve direito, que o direito se estabeleceu na vida de Isaac, que se estabeleceu na vida de Jacó e Esaú,
porque por direito o primogênito era Jacó. Jacó e Esaú. E hoje, nós somos a descendência profética de Abraão, como as estrelas do céu e a areia do mar. Você pode se colocar em pé no seu lugar? Há um poder liberado através da oração. Esse é o primeiro valor. Esse é o primeiro valor que nós estamos lançando como desafio. O valor da oração. Uma casa só será palco de milagres se o fundamento dela for a oração. Nessa semana nós estudaremos em nossas células mais sobre este assunto. Mas hoje, eu quero fazer um convite para você. Da mesma forma que um dia, Deus chamou Abraão e disse: sai da sua terra, porque eu tenho uma aliança para fazer contigo. Hoje eu quero te desafiar, com todo o amor e temor do mundo. Você que precisa desses milagres na sua casa e na sua família, mas ainda você não fez uma aliança verdadeira com Jesus. Não estou falando de ter nascido na igreja ou sempre ter praticado, mas sabe quando você abre o seu coração e fala: Deus, eu quero isso, eu me disponho, eu confesso, eu declaro sobre a minha vida e sobre a minha casa, eu quero essa bênção. Se você nunca, prestem atenção, se você nunca fez uma aliança com Jesus e quer fazer nesta noite, sem receio algum, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua família. Feche os teus olhos. Se você tem essa convicção, se você tem esse desejo no seu coração de uma aliança, da mesma forma que Deus abençoou a casa de Abraão, que da mesma forma que Deus abençoou a posteridade de Abraão, que nesta noite também recaia sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque é um amor impressionante, é um amor tremendo que Deus derramou em nossos corações, e há poder na nossa oração, há poder quando nós nos dispomos, quando nós buscamos ao Senhor. Feche os teus olhos, saia do seu lugar e venha à frente, você que tem essa convicção. Venha à frente entregar verdadeiramente tudo que você tem, a sua vida, a sua família, e dizer para Deus: Deus, assim como um dia o Senhor chamou Abraão, hoje eu também me disponho diante de Ti. Eu também quero viver milagres, eu também quero ver maravilhas na minha família, eu também quero experimentar tantas coisas lindas que o Senhor tem. Feche os teus olhos, queridos, feche os teus olhos. Aleluia. Sobraste tua vida.
Fecha os teus olhos. Todos vocês que têm essa convicção de uma aliança, para que a bênção de Abraão alcance a sua vida e a sua família, eu quero que vocês coloquem suas mãos sobre seus corações e orem assim comigo, dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu tomo a melhor decisão da minha vida, e eu entrego em tuas mãos tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho, e eu lhe dou o direito de mudar o norte da minha vida. Assim como Abraão se tornou Abraão, eu quero nesta noite ser detentor das promessas do Senhor sobre a minha vida e sobre a minha casa. E de hoje em diante eu reconheço o Senhor Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador da minha vida e da minha família. E eu lhe peço, muda a minha história e transforma a minha casa em lugar de milagres e de maravilhas, em nome de Jesus. Agora todos ergam suas mãos e clamem por milagres nesta noite. Eu não sei qual é o milagre que você e a sua casa necessitam. Eu não sei qual é a necessidade, qual é o conflito, qual é o problema, mas Jesus nos garantiu dizendo: vinde a mim, e achareis descanso para a vossa alma. Pai, nós clamamos a Ti nesta noite. Nós oramos como Abraão orou. Nós oramos como Isaac orou. Nós cremos como Abraão creu. Nós obedecemos como Abraão obedeceu. E nós declararemos como Sara, que muitos ainda rirão. Muitos ainda rirão diante dos milagres que o Senhor operará em nossas vidas e famílias. Nós declaramos milagres sobre a nossa casa. Nós declaramos salvação sobre a nossa família. Nós declaramos prosperidade sobre o nosso lar. Nós rogamos aos céus que se abram sobre a nossa casa, que se abram sobre a nossa família, que se abram sobre nossas vidas. Eu declaro nesta noite prosperidade, cura na alma. Eu declaro salvação, estabilidade emocional, sabedoria, firmeza nos propósitos. Eu oro a Ti por homens intrépidos, maridos firmes nas decisões, maridos que amem suas mulheres como Isaac amou Rebeca, maridos que orem pelas suas esposas como Isaac orou por sua esposa. Eu lhe peço, Pai, levanta maridos, pais presentes, pais que amam, pais que oram pela vida dos seus filhos. Não são só as mães que oram, são pais e mães que oram. Eu clamo por mães apaixonadas, mães que rirão como Sara riu, mães que orarão a Deus como Rebeca orou quando estava grávida, sentindo um turbilhão de sensações em seu ventre. Eu oro a Ti, para que no Monte Moriá o cordeiro seja provido por Ti, ó Pai. Que o Senhor possa prover os cordeiros necessários, o recurso necessário, e que a bênção do céu seja derramada sobre cada vida, sobre cada família. Abençoa a sua casa nesta noite, abençoa o seu casamento, abençoa os seus pais, abençoa os seus filhos, seus netos, abençoa a sua ascendência, a sua descendência.
Eu declaro nesta noite toda sorte de bênçãos. Eu declaro nesta noite que nós seremos divisores de águas em nossas famílias, que nós seremos a resposta do céu para a nossa casa, que nós amaremos a nossa família, que nós cuidaremos dos nossos, e mais do que nunca, que nós oraremos, nós traremos o céu sobre a nossa casa, nós clamaremos pela provisão celestial sobre a terra, e que a bênção do Senhor se estabeleça. Erga suas mãos e adore ao Senhor. Erga suas mãos e bendiga o nome do Senhor. Adore-o nessa noite. Adore ao Senhor. Que o teu amor, ó Deus, a tua graça, ó Filho, e as tuas preciosas e santas consolações sejam sobre nós ao longo desta semana. Nos dê uma semana de oração, nos dê uma semana de milagres em meio aos conflitos, e o que o Senhor nos dê a mesma intrepidez que Abraão teve, e a mesma obediência que Isaac também teve, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso, tenha uma boa semana, Deus te abençoe.